Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é André Albiani Barata Júnior. Eu sou aluno da matéria Projetos Cultos Lógicos, que está sendo direcionado ao professor Luciano Rebouças. É, Como a matéria diz, esse aqui é meu projeto, né? Projetos Cultos Lógicos. E isso aqui, praticamente um computador. É uma máquina que tem uma memória de 5 bits de endereço, é, guarda 8 bits, então tem 32 endereços aqui para botar as coisas, né? Bonitinho. Eu separei os 16 primeiros para instrução e os outros 16 são para dados. Então a gente nunca vai passar por essa parte daqui enquanto estiver lendo a instrução. E aqui na main também, além da memória, eu tenho toda a minha CPU. Então, é, já introduzida a memória, eu vou dar uma passada na CPU e como as coisas funcionam mais ou menos aqui dentro. Depois a gente vai mostrar alguns programas, tanto o Bubble Sort, tanto o Palindrome, que foram sugeridos para o trabalho, né? Então vamos nessa. Começando com a parte essencial, a gente tem aqui os registradores, principalmente o IR aqui em cima, que é o registrador que guarda a instrução. Então, tipo, ela sai da memória e guarda no fetch, ela guarda a instrução dentro do IR. Então, fica aqui. O RA é o registrador acumulador. Todo o resultado da ALO vai parar no RA, e é onde que vai guardar esses resultados, vão ser guardados no acumulador. E os outros são manipulação, né? Então, a gente tem 4 registradores, onde que a gente pode carregar da memória, botar aqui dentro, e tanto emitir da memória, ou emitir do registrador para a gente escrever na memória. Então, bacana. Em seguida a gente tem a ALO, que a ALO vai fazer as operações aritméticas, né? Eu vou ter as operações de comparação juntas. Então aqui a gente tem um somador, subtrator, multiplicador, e aqui um comparador, né? Tanto para maior, igual, menor. E essas portas ends são para maior igual ou menor igual. Em seguida a gente tem um multiplexer aqui. Esse multiplexer vai escolher qual vai ser a operação que a ALO vai emitir. E ela vai ser escolhida justamente por esses 4 bits. Se você ver, depois que a gente entra no IR, a operação é carregada no IR, eu splito ela e os primeiros 4 bits são a instrução. Então, essa instrução entra na aula e aí a gente sabe qual instrução a gente quer usar para a aula entender o que a gente vai querer fazer. Você pode perceber também que todas as instruções que não são aritméticas estão com um input vazio no multiplexer, então nunca vai ser mandado um bit randômico para fora. E na main, isso também nunca vai entrar no RA, porque nas operações que não são aritméticas, o RA Write Enable não vai estar ligado. Então não tem nenhum problema de entrar errado no registrador acumulador. Em seguida a gente tem o PC, que é a parte bem essencial do computador. Ele vai contar e vai passar sequencialmente para a parte, como eu mostrei, da parte da memória que está reservada para as instruções, vai passar sequencialmente de 0 até 15, né? E aí depois volta. Então aqui tem alguns applications aqui, né? Por exemplo, o Input Enable. Se você quiser fazer com que o PC aponte para uma instrução sem que isso bagunce a contagem, você pode ativar esse Input Enable. E aí ele vai entrar no registrador e vai começar a contar a partir do novo endereço que você escolheu. Isso aqui é importante por causa da instrução do jump, então a gente vai mostrar isso quando a gente for mostrar os programas. E praticamente aqui é um registrador ligado a um somador, sempre ligado a 1, então vai ser o registrador mais 1, sempre vai sair e vai entrar aqui. O valor do registrador só vai atualizar quando o Count Enable estiver ligado. Então isso permite que a gente manipule quando a gente faz essa contagem. Então isso aqui, a UC também vai estar manejando isso. A gente chega lá já já.
o resto aqui clear, umas coisas para facilitar a manutenção, e o output enable que vai estar emitindo o que vai sair do contador. Voltando para main. Bom, em seguida a gente também tem a unidade de controle. Pronto, a unidade de controle é coisa muito importante também. Que ela faz. Ela que faz a interação das instruções com os componentes da CPU. Então, por exemplo, aqui eu tenho um step counter, que é praticamente a mesma coisa que o PC. Ele é um registrador que conta, só que ele não tem count enable, né? Então ele sempre está rodando. Esse aqui é um contador que está sempre rodando. Ele é um contador de 2 bits, então só tem 4 estados, né? 00, 01, 10 e 11. Então só tem esses 4 estados, que eu só precisei usar 4 passos, né, para fazer todas as minhas instruções. E aqui a gente tem a unidade de controle. Então eu vou mostrar a unidade de controle de maneira alternativa, que senão fica muito complicado, né, pra gente observar aqui. Como você pode ver, a gente tem aqui a gente tem a instrução, que é o que é realmente o que vai estar saindo do IR, né? Que são os primeiros 4 bits da instrução. E aqui é o passo. Então o passo vai de 00 até 1. Então aqui a gente tem para cada instrução, em cada passo, o que a UC deve emitir para essas 9 operações aqui. Que essas 9 operações levam para cada componente que eu precisei usar na main, no CPU. Então se eu vim aqui para main, você vai ver que, por exemplo, o comando 0 ativa o output enable do contador, contador de programa. A C1 ativa o output enable da memória. C2, o IR e assim vai. Então, tipo, os componentes, a parte do write enable, output enable, o PC count enable tá aqui também, que vai acontecer no fetch. Fazem tudo parte da UC. A UC também emite o out, que é a parte importante. E aqui também tem o input enable do contador de programa. Que isso aqui só vai acontecer quando o RA só vai permitir ela passar, né? Isso aqui está um buffer controlado. Isso aqui apenas vai passar quando o RA for 1. Isso aqui é a lógica do jump também, que está na informação do trabalho. Eu só queria mostrar um detalhe na UC, que na UC, durante a UC, os primeiros 2 passos, se eu não me engano, aqui, os primeiros 2 passos, vou mostrar aqui aqui, ó, isso aqui e esse aqui, os primeiros 2 passos são majoritariamente iguais. Então, 1, 0, 1, 1. Daqui, ó, o C0 e a C1 ativam aqui, e no passo seguinte é o C2 que ativa. Tanto aqui como aqui, e tanto nos próximos também, esse padrão se repete. Esse é o ciclo fetch, é o ciclo que vai tipo pegar a instrução do próximo endereço da memória de instrução, né? Então isso permite com que qualquer que seja a instrução que esteja no IR, a gente sempre pegue a próxima instrução que esteja na memória. Então agora eu vou estar demonstrando isso a partir dos programas que eu vou botar aqui. Pronto, já carreguei aqui o programa. Eu vou estar apresentando primeiro o programa do BoboSort, que já está carregado aqui, e depois o programa do Palíndromo. E enquanto isso, eu também vou dar uma aprofundada na arquitetura, porque, se quiser ou não, alguma parte da lógica da arquitetura é baseada no que as instruções pedem. Então, por isso que eu vou expandir nisso aqui. Então, a primeira instrução aqui é de leitura, né? Então, eu vou dar o clock aqui manualmente, até entrar no IR. Pronto. Para saber as instruções de entrar na memória, eu vou explicar isso de uma vez só. Que acontece tanto no RDM, que é esse negócio de ler, né, D0, e tanto no STR, que é a instrução que começa com E, em hexadecimal, e é uma instrução de escrever na memória. Então, aqui a gente tem um decodificador, esse aqui de cima, como vocês podem ver, esse decodificador 5. Ele vai literalmente fazer isso. Ele vai ver, quando é a instrução
ela é RDM ou STR. Se for o caso, ela vai emitir 1. Aqui, se a gente não estiver usando o PC, se o PC Output Enable estiver desligado, também vai sair 1, né? Por causa do NOT aqui, isso tudo entra no END. Porque nesse caso, a gente quer usar o acesso da memória. Então aqui vai entrar no multiplexador e a gente seleciona o acesso da memória. Já o acesso da memória, ele é confeccionado aqui. Quando a instrução entra no IR, ela entra no IR, ela sai aqui no opcode, que entra no túnel de instruction, e depois tem dois túneis, que é argumento 1 e argumento 2. Pro argumento do RDM, porque assim, aqui o Memory Access ele seleciona qual é o endereço da memória que você quer acessar. O problema é que no RDM o argumento da memória está no segundo argumento, enquanto no STR o argumento da memória está no primeiro argumento. Então esse Entry Decoder 4 ele seleciona quando for RDM, ou seja, selecionar o segundo, né? Ele emite 1 para que ele selecione o segundo argumento aqui no multiplexador. Então, nesse caso o RDM, então ele está apontando para o segundo argumento. Se fosse o STR, ele estaria apontando para o primeiro argumento. Então isso vai, entra, a gente apenas vai... isso aqui vai selecionar em qual entrada vai sair, né, no demultiplexador. E aqui confecciona o endereço. O endereço ele é 1, ou seja, é onde está reservado para a memória. E 00, que são os primeiros 4 aqui, né? Ou seja, é uma variância dos primeiros 4, porque a nossa instrução de memória só tem 2 bits que a instrução escolhe, né? Então, a gente está limitado a 4 bits de memória aqui, por causa da instrução. Então aqui tem uma negação do Entry Decoder 4, que é o que eu falei, né? Quando for RDM ele bota 1. Porque, por exemplo, isso aqui o instrução vai selecionar no demultiplexador isso aqui, né? Esse vai sair nesse primeiro aqui. Então, para selecionar isso, eu tenho que negar o decoder 4, que aí vai sair 0, ele vai selecionar isso entra na memória. Massa! Pronto, mandamos isso aqui, a memória está mandando aqui, e como você pode ver, está entrando na memória. Então, a gente aponta isso para a memória, e aí a gente escolhe agora qual registrador a gente quer botar. No RDM, isso está no argumento 1. Então a gente está querendo botar no argumento, no registrador 00. Então o argumento 1 seleciona aqui, né? Vamos lá. Esse Entry Decoder, o primeiro, né, de todos, ele baseado na instrução, seleciona as entradas. Se é uma cópia de um registrador para o outro, que é o RY, se é uma cópia do RA para algum registrador, que é o RA out, e se está lendo da memória. Nesse caso, está lendo da memória. Então vai ser o 10 que está apontando aqui para o memory read, né? Então, se eu der o clock, isso aqui vai atualizar, né? Então, por exemplo, pronto, está saindo aqui o nosso dado. Aí o argumento 1 vai selecionar qual registrador que a gente quer. Nesse caso, o 00. Então eu vou apontar você para o 00. Tanto que o dado sai no fio do registrador 0. Não, por exemplo, no R1, nem no R2, nem no R3. Perfeito. Então isso aqui vai acontecer para o R0. Então entra 3 e o 2. Porque o bubble sort, você compara uns pares, né? Então entra o 3 e o 2. A gente compara eles. Pô, eles são trocáveis? Aí, nesse caso, são trocáveis. Então tem esse jump. Esse jump vai pular as instruções de inscrição. Como a gente quer que ele troque de lugar, então a gente não vai pular as instruções de inscrição. Então eu vou explicar o jump quando a gente tiver que pular realmente. Perfeito. Então a gente não vai pular. Então isso aqui continua, é uma instrução morta, né, praticamente. Não aconteceu nada. E aí vamos escrever. Beleza, vai entrar no IR aqui, né? Pronto, entrou no IR a inscrição. Vai entrar o acesso de memória. Aqui eu como mostrei a lógica dos argumentos, vai sair bonitinho. Tá apontando, tá falando do primeiro argumento, então tá saindo certo. Pronto, beleza. Agora como é que eu escrevo na memória? Então, aqui a gente tem um outro decodificador, sim, eu amo decodificadores.
Então tem o Entry Decoder 3, que quando for a instrução, né, que é a única instrução que se escreve na memória, que é o str, ele troca o argumento. Porque normalmente você escolhe o rx com o argumento 1. Só que nesse caso a gente escolhe o rx com o argumento 2. Então isso aqui troca, isso aqui sai e seleciona qual que é o registrador que a gente quer usar, né? Nesse caso é o registrador 1. Que a gente vai escrever o 2 no 3, né? Então vamos nessa, continua. Pronto, escrevo o 2 no 3 e eu faço a mesma coisa, eu vou escrever o 3 no 2. Pronto, troquei de lugares. Perfeito, tá funcionando. Então a gente vai agora ler o 3 e 1, o próximo par, né? E a gente vai fazer a mesma coisa, vai comparar, pô, eles são trocáveis? São. Então não vou pular a instrução de escrever e vou trocar 3 aqui e 2 aqui. Pronto, massa. Agora eu vou carregar essa instrução aqui, esse 5D. Esse 5D vai comparar o R1 com o R3. Se eles ainda forem trocáveis, ele vai botar RA1. Porque se for trocável, eu ainda quero trocar esses caras. Só que como eu não tenho mais espaço na instrução, eu vou usar meu jump fazer um loop. O jump só vai pular se o RA tiver um armazenado nele. Então eu comparo eles, pô, eles são trocáveis ainda, aí RA vira 1. E aqui vai ser a lógica do jump. O jump entra na leitura da memória. Aqui, ó, se a gente for aqui, o RA out sai do lado da unidade de controle. E aqui, apenas quando o RA for 1, ele vai permitir que o output enable do PC seja ligado. Porque o que vai acontecer? O PC, o input enable vai ligar, e aí quem vai entrar no PC input vai ser o endereço da memória, o endereço do jump, que é feito pelo argumento 1 e argumento 2 juntos e apontando para as instruções, né? Então esse zero fixado aí. Então, por exemplo, a gente vai, isso, vamos ver aqui no C, né? Dá o clock, tá vendo? O PCIe ligou, mas se o RA não fosse 1, esse input enable nunca entraria. Nesse caso é 1, então entra. Então aqui a gente tem nosso jump, a gente está apontando para o começo do programa, então a gente vai voltar lá para o começo, fazendo praticamente um loop. Agora tudo acontece de novo, né? A gente vai comparar 2 e 1, 2 e 1 são trocáveis? Sim. Então, vou trocar 2 e 1, não quero pular as opções de inscrição, né? Em seguida, ele vai escrever 2, vai escrever 3. Pô, 2 e 3 são trocáveis? Não, não são trocáveis. Então, vou fazer o RAC1. Por quê? Porque aí vai ser a lógica que eu vou usar o jump para pular as instruções de inscrição. Então, eu vou pular aqui, não vai acontecer. Vou comparar, pô, dá pra trocar 1 e 2? Não. Então esse vai ficar 0 no RA, não vai acontecer esse jump, e a gente vai entrar no F, que é o nosso comando de route. Vai habilitando o route e impedindo que clocks alterem o programa. Então pronto, esse aqui foi o Bubble Sort. Agora eu vou carregar o palíndromo. Pronto, palíndromo carregado. Pronto, o palíndromo é simples. Vai usar tudo que eu expliquei até agora. Então vamos lá, a gente vai escrever, a gente tem aqui nosso palíndromo, né, que é 4 bits, então a gente tem 2, 3, 3, 2, que é um palíndromo pela definição. Então a gente vai escrever o palíndromo inteiro no registrador. Então 2, 3, 3, 2. Muito bem. A gente vai comparar, pô, o último e o penúltimo são iguais? Ele vai falar, sim, são iguais. Se não fossem iguais, eu vou mostrar esse outro caso, ele continuaria aqui e terminaria o programa sinalizando que não eram palíndromos, que é o sinalizador 00. Nesse caso, o primeiro e o último são iguais. Então, beleza, vamos comparar agora o meio. Beleza. É isso. Então, vamos aqui, vamos comparar agora o meio, né, que é o R1 e o R2. Vai comparar. E aí, agora eu vou copiar o resultado do RA pro R0. Então, por exemplo, aqui são iguais. Então, isso aqui é um palíndromo, cara.
Se o primeiro e o último são iguais e o segundo e o penúltimo são iguais, isso é um palíndromo. Então eu copio o 1 pro R0. Pronto, R0 tá, o 1 tá aqui no R0. E aí eu escrevo o 1 do primeiro endereço da memória. E aí eu entro o route. Pá, routou. Beleza. Em outra circunstância, eu vou usar esse estado alterado da memória para demonstrar o que acontece quando não é um palíndromo. Então aqui a gente tem 1332, que foi o que aconteceu, né, depois do nosso programa lá. Então eu vou mostrar aqui, ó, vai escrever todo o palíndromo inteiro aqui, massa, beleza. E aí em seguida ele vai comparar. Cara, o primeiro é igual ao segundo? Não. Então eu já sei que isso aqui não é um palíndromo. Então não pulo e eu já escrevo. Eu boto o RA dentro do R0, então 00, e eu escrevo isso no primeiro endereço de memória. Pronto, simples, fácil. Sei que não é um palíndromo. Perfeito. Então, muito obrigado por assistir. Eu sei que é muita informação, mas que bom que consegui explicar o programa inteiro. Agradecer ao professor Luciano por sugerir o projeto, como sempre. E eu acho que eu acabo por aqui. Muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau.